A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Direito Administrativo, tem a honra de recebê-los para o ciclo de webinars Nova Lei de Licitações e seus desafios nos municípios, com o tema Arbitragem para Contratações Comuns, que conta com o apoio da Comissão de Ação Social e Cidadania e da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos o Dr. Guilherme Jardim, coordenador da Comissão de Direito Administrativo da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Bom dia a toda a audiência que nos acompanha nessa manhã, mais uma vez aqui na tentativa de decifrar a nova lei de licitação. Agradeço ao espaço que nos foi concedido pelo presidente da OAB de São Paulo, Dr. Caio Augusto, o presidente da nossa Comissão Especial de Direito Administrativo, Dr. Ronaldo Andrade, ao Dr. Ed Carlos, Dr. Márcio, Dr. Alexandre Camarosana, doutora Cristina Mastrobono, professor Gustavo Justino, que nos acompanham nessa manhã na condição de palestrantes e que nos conduzirão nessa tarefa um tanto quanto desafiadora de conhecer a nova lei de licitação. Uma lei muito extensa, uma lei bastante fragmentada, então para conhecer os assuntos é preciso ter uma compreensão geral da lei, efetivamente, do primeiro ao último artigo, porque os assuntos estão todos salpicados nessa grande lei, e com um tema que já não é tão novo, mas que ainda traz muitas dúvidas, que é o da arbitragem. Uma experiência bem-sucedida no campo das concessões e dos grandes contratos de infraestrutura, mas que agora é prevista também para contratações comuns. Como será que a arbitragem vai funcionar nessa nova realidade que a nova lei de licitação nos oferece? Quais são os desafios para que a arbitragem seja efetivamente usada, por exemplo, em municípios? Será que vale a pena? Quais são as dificuldades? Será que a Procuradoria Jurídica vai ter que se requalificar para a advocacia em arbitragem? Esses são só alguns dos desafios. Há outros que nossos especialistas aqui irão nos ajudar a identificar. Então, novamente, eu agradeço muito a presença da nossa audiência que nos tem acompanhado e prestigiado nesses eventos, e já passo a palavra ao Dr. Alexandre Camarosano, encarregado da moderação do nosso encontro de hoje. Um bom dia a todos. Mais uma vez agradeço efusivamente os nossos palestrantes convidados, a doutora Cristina Mastrobono, o professor Gustavo Justino de Oliveira e o doutor Ed Carlos Alves Lima, ao lado do doutor Alexandre. Com a palavra, doutor Alexandre. Obrigado, professor Guilherme. Bom dia a todos e a todas que nos acompanham nessa manhã. É com grande satisfação que iniciamos o 6º encontro do ciclo de webinars sobre a nova lei de licitações e os desafios para os municípios. Como já bem adiantado pelo professor Guilherme, hoje discutiremos a questão da arbitragem para contratações comuns. Para tanto, ficamos gratos e renovo mais uma vez o agradecimento do professor Guilherme ao aceite dos convites formulados a 2 notáveis profissionais da área, a doutora Cristina Wagner Mastrobuono, que é árbitra, consultora em infraestrutura e certificada pela CIARB, Inglaterra, e com LLM pela Universidade de Chicago. E também o aceite do convite pelo professor Gustavo Justino de Oliveira, pós-doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Coimbra, doutora em Direito Administrativo pela USP, árbitro e advogado, e professor de Direito Administrativo da USP, IDB e IDP. Lembro a todos que, enquanto o encontro se desenvolve, vamos receber as mensagens enviadas para que possamos passar aos nossos expositores após suas manifestações. Fazendo um breve apanhado inicial sobre as disposições relacionadas à arbitragem na Lei 14.133 de 2021, é possível destacar, num primeiro momento, no seu artigo 138, inciso 3, como hipótese de extinção do contrato, por meio de decisão arbitral. E também um capítulo dedicado exclusivamente aos meios de solução de controvérsia, capítulo 12, artigos 151 e 154.
Pois bem, para não ocupar mais espaço dos nossos brilhantes expositores, já vou passar a palavra para a doutora Cristina Mastrobuono. Doutora Cristina, muito obrigado pela presença, pelo aceite do convite, e eu gostaria de fazer um singelo pedido. Fazendo uso de sua vasta experiência prática no tema, desde os tempos de Procuradoria-Geral do Estado, além das grandes obras e projetos de infraestrutura, gostaria particularmente, tenho certeza que todos que estão aqui também gostariam de ouvi-la, sobre as questões que a arbitragem causará na atuação municipal. Bom dia a todos. Antes de iniciar, eu quero agradecer aqui o convite feito pelo Ed Carlos e pelo Guilherme, né, o Guilherme que tão brilhantemente conduz a Comissão de Direito Administrativo da OAB, né? E cumprimentar também você, Alexandre, né, o Gustavo, que faz tempo que eu não vejo, né, pessoalmente, mas que tantas vezes já tivemos a oportunidade de discutir sobre esse tema, né? Bom, de fato, Alexandre, eu fui procuradora do Estado durante 27 anos, né? E dos quais, nos últimos anos, antes de eu me aposentar, eu tive uma atuação bem grande na área de infraestrutura, nos últimos 10 anos, e surgiu o tema da arbitragem, né? Surgiu o tema da arbitragem por quê? Porque nos contratos de infraestrutura, em regra, a arbitragem entra como meio de solução de disputas, né? E isso, como eu vou abordar um pouco mais para frente, até como uma exigência do mercado que considera a arbitragem um meio mais rápido, mais especializado, enfim, que melhor atende às demandas do setor privado no que diz respeito à rapidez e especialidade necessárias quando se trata de um contrato de um alto valor, enfim, de contrato de questões muito especializadas. Eu fiz uma breve apresentação aqui que eu gostaria de seguir, onde eu vou falar rapidamente sobre, primeiro, o panorama legislativo, né, as dificuldades na Procuradoria do Estado de São Paulo e algumas lições ali que a gente aprendeu. Eu não vou entrar especificamente na questão da nova lei de licitações, porque essa parte ficará para os demais palestrantes aqui, né? Mas o que eu vou falar, especialmente nessa parte do panorama legislativo, é que a nova lei de licitações ela não trouxe uma novidade, ela simplesmente trouxe para o mundo da lei de licitações essa possibilidade de uso dos meios alternativos de solução de disputas. Mas a gente verifica que já existe uma extensa legislação que permite a aplicação da arbitragem, mas em casos específicos, né, em situações específicas. Então, a primeira, na verdade, assim, vou até fazer um parênteses, abrir um parênteses aqui, para falar que a gente sempre começa falando que a lei federal, a lei que trouxe a arbitragem, é a Lei Federal 9.307 de 96, né? Mas eu fiz um levantamento da legislação específica do Estado de São Paulo, e eu acho que, eu não fiz isso ainda na legislação federal, mas eu acho que essa legislação do Estado de São Paulo, ela reflete o que aconteceu na legislação federal. Mas na legislação do Estado de São Paulo, a gente já tem notícia de leis de 1892 autorizando o uso da arbitragem, né? Uma coisa muito interessante, a gente verifica que todo o desenvolvimento já da infraestrutura naquela época, né, as leis que previam o desenvolvimento as concessões de linhas ferroviárias, elas previam ali que o método de solução de disputas seria por meio de um juízo arbitral
e algumas leis até entravam no detalhamento, como seria a escolha dos árbitros, se a decisão seria definitiva ou não. Enfim, eu fiz esse levantamento para um artigo que eu escrevi que vai ser publicado em breve, e aí a gente vai poder falar mais sobre isso. Mas o fato é que depois de 1950, essas leis elas perderam, elas não foram expressamente revogadas, mas elas perderam o sentido porque toda essa questão de infraestrutura acabou sendo disciplinada por uma legislação própria, né? Então, elas foram tacitamente revogadas. Então, a gente parte para a fase atual, que é a previsão na Lei Federal de Arbitragem, Lei 9.307 de 96, que, enfim, autoriza o uso desse meio de resolução de disputas. Ficou uma dúvida se essa lei poderia ser aplicada à administração pública, né? Essa dúvida veio ser sanada em 2015 com a Lei Federal 13.129, que alterou a Lei 9.307 para deixar expresso, então, que a administração pública também pode se valer da arbitragem para a resolução de disputas relacionadas a direitos patrimoniais disponíveis. Bom, tem toda uma outra discussão, o que seria direito patrimonial disponível, que a gente não vai entrar hoje, mas um parâmetro muito rápido poderia ser tudo aquilo que você pode monetizar, que você pode transformar em valor, né, numa indenização ou num reequilíbrio, enfim, tudo aquilo que não envolve um poder de polícia expresso pode, então, ser objeto de arbitragem. E além dessa, mas antes dessa lei de 2015, né, a gente já tinha diversas legislações que introduziram a arbitragem no nosso panorama de solução de disputas. Então, a gente vê que no fim da década de 90, teve todo aquele movimento de criação de agências reguladoras, de desestatização, né? O setor de telefonia, o setor elétrico, o setor de petróleo. Então, um exemplo que eu trago aqui nesse painel, né, nesse slide, é a Lei 9.478, de 97, que cria a Agência Nacional de Petróleo, e ali já tem, então, também a previsão de arbitragem. A gente teve a Lei 8.987, a Lei Geral, a Lei de Concessões, que não continha essa previsão expressa. Tá? Então, a gente vê que as concessões, a autorização foi introduzida, puxa, não está aqui agora, mas, salvo engano, em 2005, perdão. Em 2005 foi, então, a alteração expressa para permitir o uso da arbitragem na lei de concessões, né? E a gente teve em 2004 a lei de PPPs, né, Lei 11.079, que também já previa, então, o uso da arbitragem. Eu não vou passar por todos, mas vocês vão vendo que para os contratos de infraestrutura, então a gente já tinha essa autorização. Significa que era usado? Não necessariamente, né? Especialmente nas concessões, a gente vê que poucos contratos usaram. Da experiência que eu tenho, só depois que a arbitragem começou a ser usada nos contratos de PPP, é que começou também a ser incluída nas concessões, né? E as concessões são anteriores às PPPs, então foi meio que uma evolução, né? A gente teve concessões, aí vieram as parcerias público-privadas, e aí vieram as renovações de concessão ou novas concessões. Essas aqui já, então, vem também muitas já com essa previsão. Aí a gente tem os decretos disciplinando, né? O decreto acaba sendo um instrumento regulamentar muito importante, porque, embora a gente tenha a autorização à lei, a gente sabe que, para o gestor público,
ele precisa ter um norte, ele precisa ter uma orientação de como ele vai usar esse instituto, quem é autorizado a decidir pelo uso da arbitragem num determinado contrato, que tipo de contrato vai admitir a arbitragem, né? Porque, assim, a arbitragem não é porque a lei prevê que ela passa a ser usada em todos os contratos, né? Como eu vou abordar aqui, a gente tem que fazer uma análise quando ela é o melhor meio ou quando não é. Tá? Então, os primeiros usos da arbitragem que a gente tem notícia nas últimas décadas são, primeiramente, os contratos de financiamento que foram feitos já no regime da Lei 8.666, embora não tivesse uma previsão legal expressa, já era possível o uso da arbitragem nesses contratos de obras, especialmente, quando esse contrato ele era celebrado com recursos advindos de financiamentos de organismos financeiros multilaterais. Então, vocês podem ver, assim, até as primeiras arbitragens envolvendo o Estado de São Paulo, envolvendo entes do Estado de São Paulo, que foram com o metrô e com a CPTM, essas arbitragens se referem a disputas que surgiram em contratos que foram celebrados pela Lei 8.666, mas cujos recursos vieram, então, ou do BID ou do Banco Mundial, né? Ah, mas aí você pode pensar, puxa, mas não tinha previsão expressa como é que foi usado, né? E essa foi, de fato, uma discussão grande que teve até no âmbito do Tribunal de Contas da União, se seria possível usar ou não. Porque a arbitragem, nesses casos, ela foi utilizada, porque tem lá um dispositivo tem ainda, né? Mas daqui a pouco não tem mais, está reproduzido também na lei nova, um dispositivo que fala que quando o contrato é feito nessas condições de financiamento de organismo financeiro multilateral, então podem ser usadas regras impostas por esses bancos, tá? Por esses institutos. Salvo engano, artigo 45, acho que é isso. Guilherme, você deve saber isso melhor que eu, mas acho que é artigo 45 da lei anterior. Então, a gente já tem, assim, embora, né, não tivesse previsão legal expressa, a gente já tinha contratos desse tipo. Mas isso, de fato, foi uma discussão muito grande no Tribunal de Contas da União. Teve um período até que as contratações de empréstimo ficaram suspensas em 2008, 2007, 2008. Essas contratações ficaram suspensas no contratações de empréstimo, justamente porque o Tribunal de Contas não estava autorizando essa cláusula que os bancos impõem. Sem a cláusula, sem a adoção da arbitragem, o contrato de empréstimo não era fechado, né? E aí, só depois que o Tribunal de Contas, então, da União deu o entendimento de que não é possível, considerando essa autorização embutida no artigo 45 da 8666, então a gente admite, e aí até os contratos de empréstimo puderam então prosseguir. Bom, o segundo momento que a cláusula de arbitragem começou usada foi, né, como eu já mencionei, nos contratos de PPP, né? A gente tem um exemplo, uma das primeiras PPPs, se não a primeira, celebrada no Brasil, que é o contrato de metrô da linha 4, tem ali já a previsão da arbitragem, inclusive já tem arbitragens envolvendo esse contrato. Se vocês entrarem no site da Procuradoria-Geral do Estado, tem lá as principais peças das arbitragens, tem todas as informações ali, é bem interessante de consultar também. Bom, e mais recentemente, então, as concessões também vêm com essa cláusula. Então, indo mais para uma questão mais prática, quais são as dificuldades que foram enfrentadas, na minha experiência, e que são dificuldades que são enfrentadas por qualquer ente público que vai, então, adotar a arbitragem, né? A primeira dificuldade foi a redação da cláusula, né? E essa foi uma dificuldade que nós enfrentamos em 2018,
2012, 2013, que foi muito, assim, foi uma dificuldade bem concreta, porque a gente não tinha um parâmetro, a gente não tinha padrão, né? O que é que nós vamos usar? Nós vamos escolher a Câmara Arbitral, a gente pode indicar uma Câmara Arbitral, a gente não precisa licitar, como que a gente escolhe, né? Assim, como vai ser indicada a escolha do árbitro? Questões que, quando você está redigindo a primeira vez e não tinha nada escrito em lugar nenhum, foi bem complexo. E aí até a linha mais fácil foi seguir a cláusula que era recomendada pelo Banco Mundial e pelo BID nos contratos lá que tinham sido feitos. Só que depois a gente viu que essas cláusulas não são muito boas, elas são confusas, elas não são realmente adequadas para a nossa realidade, né? E hoje em dia a gente pode falar que essa fase já está superada, já existem várias, né, recomendações de redação de cláusula, as instituições elas fazem muitas vezes consulta pública para melhorar a cláusula delas, como já fez a NTT, a ANP, enfim. O segundo passo é a questão da escolha dos árbitros. Como que a gente vai escolher um árbitro? Quem são os árbitros que conhecem direito público, né? Os primeiros árbitros indicados, eles, e eu acho que essa é uma preocupação muito grande que as entidades têm que ter, porque assim não adianta só chamar um figurão da arbitragem, né? Tem que ver uma pessoa que conhece direito administrativo, né? Porque não tem como participar de uma arbitragem envolvendo a administração pública sem conhecer um pouco, né, um contrato administrativo, sem conhecer as regras básicas que norteiam a administração pública. Aí tem a questão da escolha da Câmara Arbitral. Como que você escolhe? Você tem que licitar. Bom, essa parte também já está superada, já tem o entendimento de que não há uma necessidade de licitar a Câmara, né? Mas também é importante que você tenha um padrão mínimo ali, uma justificativa, por que é que você está escolhendo uma Câmara ou outra, né? Então, o que as entidades públicas têm, os entes públicos têm adotado é um sistema de cadastramento de câmaras, né? Alguns chamam de credenciamento, né? Eu acho que o termo mais correto é um cadastramento, até porque a nova lei de licitações introduziu a modalidade do credenciamento e não é essa modalidade que é usada, é um pré-cadastramento onde você já sabe que aquelas câmaras estão adequadas para ser as administradoras de um conflito e no momento que surge o conflito, você pode escolher uma delas, né? Inclusive nisso, a nova lei de licitações ela trouxe um balizamento, que é que o processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Isso significa o quê? Que precisa ter uma justificativa por parte da administração em relação à instituição que está sendo, à Câmara que está sendo escolhida. Uma outra dificuldade, a questão do pagamento das custas, né? Como é que você faz o adiantamento das custas? Porque as instituições arbitrais, elas trabalham com um sistema de antecipação, né? Você tem que já pagar e tem que até fazer um depósito lá para contingências, enfim. E a administração, ela não tem um orçamento para isso, ou ela não tinha, né? Então, surgiu toda aquela dificuldade, tanto é que a maior parte dos regulamentos que disciplinam o uso da arbitragem, os decretos indicam que a parte privada irá fazer antecipação das custas e depois, ao final do contrato, há então uma compensação desses valores. Esse é até um ponto muito criticado pelo setor privado, né? Mas quem atua no setor público entende isso, entende o porquê dessa sistemática, porque isso faz com que não haja um atraso indevido no procedimento arbitral até que o ente público consiga ter aí um orçamento, uma disponibilidade financeira para isso, né? E depois tem a questão da expertise para atuar nos procedimentos. Como o Guilherme já mencionou, sim, as procuradorias elas têm que se adaptar para atuar nisso. Se o ente público começa a
indicar arbitragem nos contratos, então ele tem que também se preocupar em ter um grupo de procuradores que conheça o assunto, né? A procuradoria é pequena, não tem muita arbitragem, aí também vale a pena analisar se não é o caso de fazer uma contratação de um escritório para fazer esse acompanhamento, porque assim é muito importante ter gente preparada para fazer esse acompanhamento. Não adianta botar ali no contencioso, é igual, não é, tá? E aí eu vou passar rapidinho aqui por algumas lições que nós tivemos, né, com o uso da arbitragem. Que assim, você realmente tem que fazer esse comparativo em cada contrato. Eu vou usar o Poder Judiciário ou eu vou usar a arbitragem, né? Tem a questão das custas, né? Tem a questão da postura da magistratura, que muitas vezes, né, dizem que é pró-administração, mas é que eu acho que dependendo, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente tem varas especializadas da Fazenda Pública. Então, o judiciário, ele entende de administração pública. Então, isso tem que ser levado em conta, né? Tem a questão do tempo pessoal, que, em regra, é mais rápido na arbitragem, mas também depende do judiciário, né, do estado onde você está, né? A gente sabe que na área federal o judiciário demora muito tempo até chegar ao fim de um processo. Então, nesse caso, talvez a arbitragem vai ser melhor, né? Tem a questão da gestão do contrato, porque o contrato, embora seja uma regra geral, que o contrato deve ser bem gerido, deve ter a documentação em ordem, tudo, quando se chega na arbitragem, isso acaba sendo uma questão muito mais importante, porque essa documentação ela tem que estar preparada para rapidamente ser encaminhada para o tribunal arbitral, para ser oferecida para a perícia, né? O uso da arbitragem acaba inserindo a necessidade de uma alteração da postura da administração, né? Porque como aquela disputa ela é resolvida muito rapidamente, né? Não dá para o administrador falar: ah, não, deixa entrar em coação, porque a gente sabe que isso existe, né? Estou falando que a gente sabe que existe. Ah, deixa ir para o judiciário. Eu não vou mudar o entendimento, mesmo que aqui eu acho que dá para... Não, deixa ir para o judiciário. Porque no judiciário você vai ficar anos, e aí quando sai aquela decisão, o administrador, em geral, nem está mais no cargo dele, né? E não sofre os efeitos da decisão. Com a arbitragem, muitas vezes, é bem comum o administrador se deparar com a sentença, né, enquanto ele está ainda na gestão dele. Então, isso é bom, eu acho que isso é bom porque faz com que haja uma análise mais crítica das procuradorias e do administrador, para ver, será que o privado não tem razão mesmo aqui? Né? Será que a administração não cometeu um erro? Né? E administrativamente já fazer uma solução daquilo, né? E não tirar um pouco a litigiosidade das relações entre administração e administrado. E uma lição também que surge é que os projetos e os contratos, eles têm que ser realmente, tem que ser dado um olhar mais crítico para que eles sejam efetivamente mais eficientes. Os contratos são mais completos, porque o tribunal arbitral ele entra numa análise realmente da elaboração do conteúdo do contrato, do que eu tenho visto, né? Entra numa análise muito mais crítica do que o poder judiciário. Bom, essas são as minhas observações e eu estou à disposição aqui para a gente debater o tema depois. Muito obrigada. Obrigado, doutora Cristina, pelas proficientes considerações formuladas, que, em verdade, fazem as nossas cabeças ficarem inquietas, com tantos desafios que os municípios terão que enfrentar. Especificamente sobre... E é difícil indicar um ou dois pontos que chamaram muito a minha atenção na exposição da senhora. Primeiro, a minha curiosidade sobre o artigo que será publicado. Se a senhora puder, já assim que publicar,
indicar para a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, para que possamos desfrutar do conteúdo, em especial do trabalho histórico, que eu achei fantástico, de localização de legislação que tratasse de arbitragem em contrato público já desde o século XIX. Acho que todos nós ficaremos muito contentes de poder analisar e aprender ainda mais com esse artigo da senhora. E um outro ponto que também me chamou atenção é com relação a, mesmo não previsão expressa na 8666, a necessidade de cláusulas prevendo arbitragem em decorrência de determinação, especialmente do Banco Mundial, que é o que também ocorreu com relação ao dispute boarding, não é? Que mesmo que ainda fosse um assunto quase nada abordado no país, o Banco Mundial, desde 95, exigia que houvesse cláusula dispondo acerca da previsão de dispute boarding, que é o que também ocorria com a arbitragem. Eu queria agradecer novamente o aceite do convite. Toda a exposição da doutora foi, sem dúvida alguma, muito enriquecedora para todos nós. Agora eu vou passar a palavra para o professor Gustavo Justino. E, professor, eu queria fazer alguma provocação para o senhor, se é que me permite. Quais suas reflexões sobre o uso da arbitragem e outros meios de resolução consensual de controvérsias no campo das contratações públicas, e quais as impressões que o senhor tem sobre a disciplina do tema na nova lei? Alexandre, muito obrigado pelas provocações. Eu vou tentar internalizá-las aqui na minha fala. Eu queria agradecer demais o convite, mais uma vez, né, para participar desse evento, assim, ao lado da minha querida amiga Cristina Mastrobuono, nessa oportunidade, né, que é da Comissão de Direito Administrativo da OAB de São Paulo. Eu estou muito feliz, assim, pela evolução desse debate, né? A gente chega à casa dos advogados. A OAB, me parece, aqui no caso de São Paulo, né, ela vem estimulando, quer dizer, esses debates e o próprio uso dos MESCs, né? A gente está falando aqui hoje da administração pública, mas no dia a dia da advocacia, isso é muito importante. Acho que a OAB, o Conselho Federal, ele poderia ser mais incisivo nessa... eu acredito, assim, para além de comissões, para além de debates, né, no estímulo do uso dos MESCs pela advocacia. Isso torna a advocacia mais negocial, mais vibrante, né? Os advogados ganham mais. Então, assim, eu acho que a gente está no caminho certo, né? Mas eu quero dizer da importância de fazer um debate, né, sobre esse tema, não só sobre a lei de licitação, mas arbitragens e contratos públicos no âmbito da OAB. Estamos aqui na OAB de São Paulo, mas o Conselho Federal também poderia, digamos, avançar mais nesse tema. Então, eu estou muito feliz, agradeço ao Guilherme, agradeço ao Ed Carlos, ao Alexandre, e me congratulo aqui com a minha amiga Cristina Mastrobuono. Bom, ficou mais fácil falar, né, sobre o tema depois da Cristina, né? E porque ela realmente tocou em pontos já, digamos assim, para que a gente tivesse uma espécie de uma radiografia, de uma fotografia, né, do atual estado da arte envolvendo arbitragem e contratos públicos, né? Ela fez um resgate rapidíssimo, né? A doutora Cristina é muito cirúrgica em tudo que faz, em tudo que fala, em tudo que, né, sempre muito sharp, né? Eu gosto dessa, difícil traduzir para o português, mas é sharp, né? E aí já facilita bastante o meu trabalho. Então, eu vou pegar ali, parto, né, vou partir dessa fala da professora Cristina e trazer aqui algumas inquietações, né? Como a gente tem 220 participantes, né, queria me congratular com todos vocês que estão nos assistindo das suas casas, né, dos seus escritórios, isso é muito importante. A OAB é feita para os advogados, né? Então, é muito bom tê-los aqui, ainda que no âmbito digital,
Venho sentindo muita falta dos eventos presenciais, eu confesso, né, porque é a nossa plataforma de trabalho, né, original. Espero que um dia tudo isso retorne. Eu indiquei 2 artigos meus relativamente recentes no chat, né? Um trata já da nova lei de licitação, e aí ele se denomina Quem tem medo da solução negociada de conflitos na nova lei de licitações. Eu publiquei recentemente na minha coluna do Conjur, Público e Pragmático. Quando eu digo a minha coluna, eu coordeno essa coluna, tem artigos meus, mas somos um grupo de articulistas, né, excelentes, novos administrativistas, e eu tenho um prazer muito grande de coordenar. E mesmo quem não integra a coluna como articulista, pode sugerir temas e, eventualmente, podemos escrever junto com vocês, né? Artigos. A ideia é ter um corte mais pragmatista, né, do direito administrativo e enfrentar os temas do dia, né, vamos dizer assim, da nossa agenda, o que está acontecendo, de um modo mais pragmático, né? Não ficar com esses valores abstratos e princípios. Tudo isso importa, claro, mas num contexto que hoje urge, o tempo urge, né? A gente está num momento pós-apocalíptico mundial, né? O apocalipse já aconteceu. Então, a gente está tentando retomar aqui num contexto pós-apocalíptico. Então, ficar discutindo muitas coisas ali já não importa tanto, então temos que ter uma abordagem mais pragmática. E aí também indiquei o meu livro, que escrevi com o Dr. Felipe Stefan, Curso Prático de Arbitragem e Administração Pública, da editora RT. Então, tudo isso está no chat, ou seja, né, a gente tem pouco tempo de fala, e então aí vocês podem ir atrás, né, de tudo isso. Bom, antes de falar da lei de licitação em si, eu acho que é muito importante assim, a gente tecer alguns comentários, né? Sim, concordo com a professora Cristina, que a nova lei de licitação ela não teve um papel muito inovador, né, na regulamentação da arbitragem e dos MESCs, né, MESCs, métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Ela não foi tão inovadora, mas eu acho que ela cumpre um papel muito importante, porque ela traz para a lei de licitações, nós não tínhamos isso na 8666, mas então tem um primeiro ponto positivo, né, de trazer regras sobre arbitragem, mediação, conciliação, dispute boards, né, para a lei de licitação, trazer consensos mínimos. É isso que ela faz, ela traz os consensos mínimos já, de certa maneira, estáveis, né, no estado da arte dos MESCs envolvendo conflitos no setor público. Ela traz isso para a realidade dos contratos públicos mais ordinários. Né? Quando eu digo contratos públicos ordinários, são os contratos de dia a dia, que são os contratos, né, da Lei de Licitações e Contratos Públicos. Então, a 14133 ela tem esse mérito, sim, ainda que não muito inovadora, ela traz para dentro, né, da regulamentação de licitações e contratos públicos a possibilidade, e não a obrigação, isso também é importante dizer, é discricionário do gestor. Então, traz a possibilidade de uso desses métodos, aqui a gente fala mais da arbitragem, mas tem todos os outros, né, no dia a dia dos contratos públicos. Previsão em edital, de licitação, processo licitatório, minuta do contrato e o contrato ao final que é firmado. Então, isso também é positivo, né? Discricionário, né? Então, é um uso, digamos, há uma faculdade no sentido de se adotar ou não os MESCs na realidade daquele contrato. Então, agora, uma vez adotado, isso se torna obrigatório. É muito importante fazer essa comunicação para os gestores. Se você adotar isso, estiver presente no contrato, não tem que dizer, não, é alternativo. Eu já escutei gestores atualmente agora, né? Mas a lei usa métodos alternativos, porque é alternativo, então eu posso não usar se está no contrato. Né? Então, é importante a gente estar falando, né? Não tem nada a ver. A questão de métodos alternativos, que até, aliás, é ultrapassado, né? Esse termo alternativos, métodos alternativos de solução de conflito, a alternatividade, pelo menos, né, como ela surge, sempre estava relacionada ao encaminhamento do conflito contratual para o judiciário, que era o comum, que era o normal de ser realizado, antes da gente ter a eclosão, a emergência do uso dos MESCs, né,
que são métodos autocompositivos e heterocompositivos, a arbitragem é heterocompositiva, assim como o judiciário, né, em contraposição ou como alternativa ao judiciário. Agora, quando você adota, né, não há mais que se falar em alternatividade. Né? Se está adotado dentro daquele contrato, é obrigatório. Então, acho que isso também é muito importante. Um outro ponto que eu acho que foi muito positivo nessas regras novas, e aí, professora, onde é que estão essas regras? Né? Essas regras estão, sobretudo, não só, mas sobretudo, nos artigos 151 a 154 da 14133. 151 a 154 da 14133. Então, o que mais acontece? Né? Por que isso também é bom? Porque confere segurança ao gestor, confere segurança ao contratado. Né? São regras que não existiam no âmbito das licitações e contratações públicas. Né? Agora passam a existir. Se houver a decisão pró-MESC, vamos chamar assim, pró-arbitragem, né? Pró-decisão do gestor, né? E incluir esses métodos dentro do contrato, né? Como uma previsão de cláusula, já vou falar da questão da cláusula, aí eles se tornam obrigatórios, nos termos da cláusula. Né? Então, acho que aqui também é muito importante, mas isso confere segurança para todo mundo. Para o gestor, que vai tomar a decisão, né? Sobretudo perante os órgãos de controle. Né? A Cristina falou sobre os órgãos de controle, foi muito interessante esse resgate que ela faz, né, do TCU, porque é justamente isso que acontecia. Né? TCMs, TCS também tinham uma visão, ainda tem alguns, né, um pouco enviesada sobre o que era a arbitragem em contratos públicos, sobretudo no contexto de licitações e contratos, né, mais ordinário. Então, essas regras que a 14133 trazem também auxiliam o gestor público a tomar uma decisão e estar mais seguro em relação à sua decisão perante os órgãos de controle, que dificilmente poderão contraditar, né, a tomada da decisão do uso do MESC, né, naquela realidade contratual. Então, serviu também para destravar, muitas vezes, porque o gestor ficava, não gosto dessa expressão, né, mas direito administrativo do medo, né? Ele ficava, meu Deus, será que eu posso fazer? Vem um órgão de controle, vem o Ministério Público, vem o Tribunal de Contas, e depois vai dizer que eu não podia. Né? Isso ainda existe. Né? Mas eu acho que a legislação, então, agora vigente, ela melhora esse cenário. E ela apoia o gestor a tomar a decisão de uma maneira fundamentada, motivada, né? Naquele caso concreto, naquela modelagem contratual, vamos falar assim, e, nesse sentido, confere maior segurança jurídica à tomada da decisão, sobretudo perante os órgãos de controle. Falando da adoção em si dos MESCs, né, nos contratos, também, Cristina já abordou isso, é incrível a fala dela. Vamos falar da arbitragem, né, especificamente. A arbitragem não vai servir para tudo. Não é porque agora ela está na lei de mediação, na lei de licitação e contratos, que agora, então, a escolha é pelo método arbitragem, né, para a solução de todas as controvérsias contratuais em todos os tipos de contrato administrativo. Não é isso que o legislador está comunicando. Vai ter uma lição de casa, que foi o convite do Alexandre aqui, né, para o nosso painel. Tem uma lição de casa, não só para os municípios, sabe, Alexandre? Tem estados também em que essa realidade toda é nova. Tem estados que não têm ainda, difícil, mas tem estados que ainda não têm um caso de arbitragem. Não é o caso do estado de São Paulo, estado de Minas, estado do Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo, que vem avançando muito, né, nas arbitragens, mas outros estados também isso é novo. Então, tem um caráter inovador, né, colegas aqui, em relação a essa proposta do legislador. Ele estimula normativamente e destrava algo que estava travado no âmbito das licitações e contratos administrativos, esta possibilidade, esta opção do uso dos MESCs da arbitragem incluída. Né? Então, não é uma obrigação, né, mas é um estímulo. Mas não vai servir para todo tipo de contrato. Falando em modelagens contratuais, vejam, geralmente a arbitragem... E aí eu acho que é uma coisa interessante. Né? Eu tenho ouvido muito o procurador municipal falar, professor,
Mas como é cara essa arbitragem do senhor? Eu não sei por que me vinculo, né? A arbitragem deve ter um motivo. Essa sua arbitragem é muito cara, não a minha, né? Mas a arbitragem, porque eu acabo falando muito de arbitragem há muitos anos, quando ninguém falava, eu já falava. E, enfim, né? Então me vinculam alguns temas, eu acho isso bom. E ela é cara mesmo, mas tem um motivo. Se a gente for olhar para o custo financeiro, né? Nós temos um subsistema arbitral que é capitaneado, sobretudo por quem? Por entidades privadas. Entidades privadas. Então, é um exercício da função jurisdicional abalizado pelo ordenamento jurídico, mas que caminha paralelamente, de uma maneira autônoma, inclusive, né, em termos de exercício finalístico, da atividade jurisdicional. Então, é completamente diferente. Né? A atividade jurisdicional ela tem uma configuração e a fazenda pública, por exemplo, né, eu já ouvi isso também, professor, para que a gente vai para a arbitragem gastar essa dinheirama? Porque ela é cara. Se eu tenho isenção de custos no processo judicial, já vou falar sobre isso. Então, não confundir custos financeiros da arbitragem na comparação com o judiciário, aí não tem nem comparação. A arbitragem vai ser cara mesmo. Mas com custos operacionais, né? A questão o custos de oportunidade, perdão. Custos de oportunidade. O custo de oportunidade da arbitragem ele é muito melhor. Por quê? Você pode pagar mais, né? Vai ser um investimento maior, mas a devolutiva ela vai se dar em menor tempo. A resolução do litígio, estou falando, ela se dá em menor tempo. Tem esse trabalho que a doutora Cristina falou. Os contratos administrativos, no geral, eles são contratos incompletos, por melhor que o gestor queira fazer um bom edital, um project finance, por mais que, assim, que ele queira ser assim, super, né? Cristina é super perfeccionista, né? Nesse trabalho que ela exerceu anos na PGE, ela tinha essa meta, ela falou, nossa, mas faltou isso. Né? Ela podia falar, faltou. Não é que faltou, é da realidade dos contratos públicos a dinâmica. Então, eles são contratos incompletos. Quando isso geralmente vai para o judiciário olha aqueles contratos super complexos, né? De vários setores regulados, e olha, mas o que é isso aqui? Como é que eu decido isso aqui? Aí, muitas vezes, não decidia, ou decidia errado. Né? Então, aí você fala, mas é barato ir para o judiciário. E que decisão que vem? Quando vem? E muitas vezes, quando o judiciário não entende, isso não vai acontecer na arbitragem, porque não pode. Né? Quando o judiciário não entende, ele suspende. Né? Ele suspende a execução do contrato. Está suspensa a execução do contrato. Mas quando que vai ter decisão? Vai ter decisão. Não vem a decisão. E aí a infraestrutura toda, e a gente tem inúmeros exemplos no Brasil. Estou falando de contrato de obra pública, nem estou falando de concessões. Mas contrato de obra pública, que é muito nova lei de licitações, é a 8666, a 14133, essa infraestrutura ela se perde, ela vira pó. Muitas vezes, não por culpa da decisão judicial, não é isso que eu estou trazendo, mas porque o judiciário foi o chamado a intervir. Então, às vezes, ele não entende, às vezes ele acha que ele tem razões, né, para decidir pela suspensão, mas como a decisão de mérito não vem, a eficiência daquela contratação pública se perde totalmente. Então, a arbitragem ela é muito parceira da eficiência da contratação pública, porque o árbitro não vai poder suspender ele não tem essa atividade executória. Ele não pode suspender um contrato administrativo, a execução de um contrato. Então, ele vai trabalhar o litígio. Né? Então, eu acho que isso é um ponto importante também. Não vai servir para tudo. Vai servir para a arbitragem no contexto da nova lei de licitação. Contratos com objetos mais complexos, mais técnicos, geralmente contratos com prazo de duração média ou longa, e aqui a gente teve uma mudança, né, na 14133, tem contratos... Assim, qualquer coisa mais que um ano, né, no Brasil é longo, se a gente for pensar em termos de estabilização daquela realidade contratual. Né? Mas a gente está falando aqui já de contratos de 5, de 10 anos, né? Então a gente já tem... E o contrato de obra pública, assim, não tem que ser... Né? Claro, há uma expectativa em termos da execução daquela obra pública, mas, enfim, muitas situações ocorrem. Então, acho que tem uma questão, a arbitragem vai servir para os contratos comuns, foi a provocação do tema do painel,
mas contratos comuns da nova lei de licitações com objetos mais complexos, geralmente ligados à infraestrutura, fornecimento de bens, prestação de serviços à administração pública, eu não vejo muito espaço para o uso da arbitragem. E aí, mas pode ter, dependendo, né, dos bens que a gente está falando, da complexidade. Uma outra questão super interessante é a questão da inovação tecnológica, né, os contratos de TI. Então, os contratos de TI eles já são assim, né, de alta complexidade. Então, me parece que aí já caberia. É interessante. Vejam que tem a ver com complexidade, não tem contratos de grandes valores, eventualmente, por exemplo, uma aquisição de medicamento em grande quantidade, né, pode... mas é um contrato de fornecimento de bens, então não cabe arbitragem, e dependendo, sim. Dependendo, sim, da essencialidade daqueles medicamentos, de estar ou não acoplado, por exemplo, questões tecnológicas, de transferência de tecnologia. Então, vejam, geralmente, quanto mais complexo for o objeto do contrato, a arbitragem ela se alinha melhor. Quanto mais comum for o objeto do contrato, aí a arbitragem não se justificaria num primeiro momento. Pode se justificar pela quantidade, pode se justificar pelo tempo, né? Mas por quê? Ela tem esse custo. Agora, o custo de oportunidade da arbitragem é muito melhor, porque você faz o investimento, né, e paga, né, as custas da arbitragem, é maior, claro, vai ser sempre comparado ao Poder Judiciário. A questão é que o Poder Judiciário no Brasil é muito barato, gente. Essa que é a questão também. Em outros países isso não acontece. E aí eu queria fazer um parênteses, Cristina. Não sei se você vai concordar comigo, mas quando a gente estuda, né, eu escuto, mas a arbitragem nos Estados Unidos, assim, envolvendo contratos públicos, ela não acontece tanto, professor. Por que ela aconteceria aqui? Esses MESCs, eles vão sendo forjados à luz da cultura, digamos assim, de enfrentamento dos litígios, de tratamento dos litígios de cada país. Nós temos arbitragem internacional, nós temos arbitragem de investimento e temos a arbitragem doméstica. Cada país vai criar a sua cultura arbitral. E por que, por exemplo, nos Estados Unidos, a arbitragem com contratos públicos ela não é? Porque eles fizeram uma opção, né, ali na final da década de 80, início da década de 90, pelos dispute boards. Então, nos contratos de infra, e o dispute board também está previsto na nova lei de licitação. Nos contratos de infra que são mais técnicos, esta foi a opção nos Estados Unidos, né? Porque é uma justiça muito cara também. Uma justiça muito cara. E aí a opção pelo MESC se revela melhor. Aqui a gente não tem essa, né? Porque a justiça é baratíssima. E a Fazenda Pública tem isenção de custas judiciais. Né? Mas então, vejam, nós estamos forjando a cultura de arbitragem à luz do sistema brasileiro. Todos nós. Né? Então, isso é muito importante considerar. A devolutiva numa arbitragem ela é muito mais rápida que do Poder Judiciário também. Ela é mais célere, né? Desde, claro, que sejam escolhidos bons árbitros, né? Uma boa Câmara. Então, tem todo esse processo de seleção de Câmara que a Cristina mencionou. Temos regras hoje na 14.133, não tínhamos antes, os contratos, né, ordinários. Então, a escolha da Câmara, que é um processo de credenciamento, né, o pré-credenciamento, como a Cristina mencionou, a escolha objetiva, a indicação e nomeação objetiva do árbitro, né, porque tem que ter, são critérios interessantes, por exemplo, aqui do artigo 154, né? Eu não gosto quando falam assim, sabe? Eu fico até eu falei, poxa, mas que má vontade com o legislador. Não inovou nada. Nossa, gente, é uma grande inovação, é um grande giro tudo isso. Vamos homenagear o legislador, vamos ficar felizes. Eu sei que a gente está vivendo um momento pós-apocalíptico no Brasil, no mundo, mas também não é assim. Então, vamos homenagear, por exemplo, o 154, o processo de escolha dos árbitros, dos colegiados arbitrais, das câmaras e dos comitês de resolução de disputas observará critérios isonômicos, técnicos e transparentes. Nós não tínhamos isso em sede legal, aplicável à administração pública. Temos agora, é uma regra geral. Ainda, Alexandre, quando eu tiver que parar, você fala, eu vou falando, tá? E porque tanta coisa eu quero trazer aqui, né? Porque a minha prática de quase, sei lá,
18 anos de arbitragem, então é muita coisa. Então, quando você fala, professor, olha, 1 minuto, eu termino, tá? O que é interessante? Vejam, o legislador também ele não focou só na arbitragem, né? O 151. Nas contratações regidas por essa lei, poderão ser utilizados meios alternativos de prevenção e resolução de controvérsias, notadamente, vejam, é exemplificativo. Aí ele fala, a conciliação, a mediação, o comitê de resolução de disputas e a arbitragem. Então, vejam, notadamente, esses 4 MESCs, eventualmente são outros, né? E, por último, ficou a arbitragem. Ah, não, mas poderia ser primeiro. Sim, mas na ordem, o que ele está comunicando? Vamos fazer hermenêutica. Né? Ele está comunicando, primeiro, a possibilidade de uso dos MESCs, então é discricionário, vai estar alinhado a determinados contratos, determinadas modelagens. Então, é uma decisão, é uma opção do administrador, do gestor. Esses MESCs, eles podem ser utilizados, digamos assim, de maneira escalonada. O que é de maneira escalonada? Uma cláusula que faça, né, uma cláusula contratual que preveja o uso de todos de maneira fásica. Então, primeiro homenageando a negociação, depois resolver, né, as controvérsias contratuais pela via da negociação. Ah, não é possível. Mediação, conciliação. Eventualmente, alguns casos, sobretudo mais técnicos, né? Não jurídicos, mas quando a controvérsia é mais técnica, de obra, dispute board, os comitês de prevenção e resolução de litígios. Né? E a arbitragem, ela pode ser utilizada, claro, a escolha pode ser só pela arbitragem, mas se for de maneira escalonada, significa que primeiro vão ser homenageados os métodos autocompositivos. Eu acho que isso é brilhante, né? Se a gente conseguir mudar essa cultura da gestão pública, de que ela mesma tem que resolver seus próprios problemas, se apoiando com mediação, com conciliação, e não deixar para o judiciário, nossa, nós caminhamos muito. Então, aqui também a arbitragem, se for escalonada, ela somente vai acontecer depois que os meios anteriores não tiverem tido resultado no sentido de solução da controvérsia. Mas também pode-se escolher só a arbitragem e não se homenagear, né, de maneira escalonada ou fásica os métodos autocompositivos. Porque a arbitragem decide, o árbitro decide, assim como o judiciário decide. Né? Então, e geralmente, né, o árbitro, assim, na indicação, na nomeação, ele tem que ser uma pessoa capacitada, um profissional, um expert, né? Com qualificação. Eu endosso tudo que a Cristina falou antes de mim. E não assim, como né? Como ela disse também, assim, porque entende de arbitragem. Você tem que entender de arbitragem, né? O árbitro, o bom árbitro, para funcionar no caso, ele entende de arbitragem, mas é importante também entender do direito que está ali sendo discutido, né? A temática que é discutida. Então, há uma expertise que tem que ser homenageada, né? Assim, na indicação dos árbitros. Está tendo um receio na comunidade arbitral. Alexandre, você me avisa, tá? Claro, professor. Se o senhor tiver mais 1 minuto, depois nós temos que passar para o Ed Carlos, que também contribuirá então, conosco. Tem muita coisa aqui, mas aí tem os artigos, o livro, enfim, que eu já indiquei, depois o pessoal pode estudar, né? Eu tenho, assim, pelo menos mais uns 20 temas aqui que eu podia trazer, mas, enfim, né? Mas aí, o que acontece? A arbitragem é cara. Há um certo temor da comunidade arbitral, câmaras, árbitros, de que a 14133 pode promover uma queda dos custos da arbitragem. Porque se o administrador começar a usar a arbitragem para tudo, não vai dar para ficar cobrando, né? Porque ninguém vai pagar os valores que até então são praticados no mercado. Então, eu acho que assim tem de se pensar, por exemplo, né, no âmbito municipal, e aí eu vou encerrar, os incentivos, né? O que a entidade administrativa, o que o ente federado, como é que ele vai incentivar o uso da arbitragem? E aí é muito importante pensar em regulamentos de arbitragem, assim como o Decreto 10.025 de 2019, que é o Decreto Federal de Arbitragem no âmbito dos projetos da PPI, né? Então, ele vale para a administração federal. Então, ele traz uma série de regras, incentivos à arbitragem, e aí o que ele faz?
ele faz um recorte de aplicação da arbitragem em uma determinada realidade contratual. Isso é muito interessante, né? Porque até aqui, se o ente municipal, mesmo estadual, vai convergir à arbitragem, ele vai ter que se adequar à realidade do mercado. O que a gente está querendo dizer, assim, se a arbitragem começar a ser prevista em tudo que é contrato da Lei 14.133, ela tende a cair o preço, óbvio, porque não tem como, né? Ela vai passar a ser muito mais ordinária, né? Não que ela seja excepcional, extraordinária, eu diria que ela tem que ser adequada. Então, é melhor nós falarmos em métodos adequados de resolução de controvérsia. O que é mais adequado para qual tipo de controvérsia, né? Então, eu acho que, assim, pensar, finalizando, Alexandre, regulamentos de arbitragem, isso é muito bom. O regulamento, a partir da aplicação, ou antes do regulamento, pensar em casos pilotos. Então, eleger, na minha ótica, os contratos de obra pública para começar a utilizar a arbitragem se aquele município não tem nenhuma realidade ainda arbitral. Né? Então, casos piloto, experimentação, não começar a falar agora vai ser tudo arbitragem, agora é tudo mediação. Aí não vai conseguir dar conta, né, em termos de capacidade institucional. Então, acho que isso é muito interessante. Né? A elaboração, e foi uma ideia da doutora Cristina na PGE, né, junto com outros colegas dela, a criação de cláusulas padrão de arbitragem ou escalonadas. Né? Então, assim, as PGEs, as advocacias públicas, podem formar o gestor. Né? Então, olha, se você for fazer a opção pela arbitragem, então esse é um modelo de cláusula. Né? Então, é uma cláusula segura, né, de estímulo, estável. Então, isso é muito interessante. E tudo isso vai gerar vai poder chegar no momento de uma política do uso dos MESCs no setor público. Né? Aí ele já não é só uma opção, ele passa a ser uma política. Então, é uma opção dentro de uma política de contratualização. Né? Então, assim, teria muito mais a falar. Eu agradeço demais aqui a atenção de vocês, né? Espero ter sido pragmático, porque nós não temos mais tempo, né? O mundo acabou, a gente está tentando assim vir, né? Então não dá para ficar discutindo, né? Então eu tenho uma linha muito próxima, a linha da Cristina, foi um prazer dividir esse painel com ela. Agradeço ao Alexandre, agradeço ao Guilherme, agradeço ao Ed Carlos, também ao Dr. Ronaldo, né? Que é o presidente da comissão, pela gentileza que todos têm sempre comigo, pela generosidade. E eu espero ter acrescentado aqui alguns temas para debate, alguma reflexão e alguma informação. Obrigadíssimo. Professor, nós aqui temos que agradecer o aceite do convite, assim como da doutora Cristina, e por mais uma vez compartilhar conosco parte, mesmo que pequena, de todo o seu conhecimento. Conhecimento este que com certeza nos auxiliarão, tanto em trabalhos acadêmicos ou profissionais, na nossa atuação. E, como fã da coluna do professor no Conjuro, eu sou um pouco... eu acho que não sou a pessoa melhor para falar sobre isso, mas eu indicaria a todos que estão nos ouvindo que, de alguma forma, favoritassem a coluna do professor no Conjuro, porque é um repositório de conhecimento e de informação, não direi inesgotável, porque ainda não temos artigos infinitos na coluna do professor, mas com certeza a cada leitura e releitura encontra-se uma nova informação, um novo conhecimento que pode ser utilizado, seja para quem é acadêmico, seja para quem atua excepcionalmente na advocacia propriamente dita, a toda a comunidade jurídica, essa é a verdade. E, professor, eu concordo em gênero, número e grau com relação à mudança de cultura para que não só municípios, estados, União, toda a sociedade comece a ver com melhores olhos os métodos de solução de controvérsias. E concordo com o senhor na medida em que uma das primeiras questões que devem ser verificadas é o A do MESCs, de alternativo, porque alternativo, é claro, tem toda a sua origem histórica do porquê que se chamam alternativos, mas a verdade é que, a partir do momento que se usa esse termo, a cultura de implementação dos métodos de solução de controvérsias, que não seja judicial, acaba ficando em segundo plano. Parece que é só uma outra opção. Eu tenho aquele carro para usar e tenho o carro do rodízio.
que eu uso só no dia que o meu carro principal não pode utilizar. E eu acho que a visão não é essa. Cada método de solução tem a sua incidência específica e adequada, e é isso que todos temos que verificar quais são os melhores momentos. Bom, agora passo a palavra e convido o Dr. Ed Carlos Alves Lima, um dos nossos coordenadores desse projeto, que novamente eu queria agradecer por poder coordenar, junto com o professor Guilherme, esse ciclo de webinars que estão sendo um sucesso, tanto do ponto de vista de procura como de conhecimento compartilhado para a sociedade jurídica. Por favor, Ed Carlos, se puder fazer algumas considerações que entenda relevantes sobre os desafios da arbitragem e outros mecanismos consensuais de resolução de controvérsias para os municípios, inclusive prestando da sua experiência atual no município de Cotia. Por favor. Obrigado, doutor Alexandre. Eu gostaria de agradecer primeiramente pela oportunidade que foi concedida pelo professor Guilherme, na verdade, o desafio que me lançou aqui, estar ao lado de pessoas tão admiráveis, tão conhecedoras, práticas e acadêmicas do tema de arbitragem. Agradeço também ao doutor Ronaldo, que nos oportunizou a realização desse webinar, que de fato tem sido um grande sucesso a cada encontro que fazemos. E quero aqui cumprimentar essa mesa virtual formada por essas autoridades brilhantes que trataram do tema e acredito que terão oportunidade ainda de fazer as suas reflexões complementares, finais. A doutora Cristina, que tem uma grande participação como procuradora do Estado em grandes projetos de PPP e concessões. E aqui, doutora Cristina, eu gostaria de fazer um registro que o primeiro contato que eu tive com essa matéria foi quando eu participava de alguns cursos que eram realizados na Coordenadoria de Empresas e Fundações. Na época, eu integrava a assessoria jurídica do Instituto de Pesquisas Tecnológicas e, naquele momento, nós buscávamos financiamento do BID para o projeto de construção do laboratório de bionanotecnologia lá no Instituto e também para a realização de outros projetos. E aí, a coordenadoria, junto com o Centro de Estudos, desenvolveu um ciclo de palestras sobre arbitragens, inclusive dissecando os regulamentos do BID, foi onde eu comecei a ter contato com essa matéria. Não sou tão conhecedor quanto vocês, mas vou trazer um pouco das minhas inquietações. Também o professor Gustavo Justino, que é um doutrinador de peso nessa matéria, diria que é um dos precursores a falar de arbitragem na administração pública, né? Tem um grande livro que inclusive foi indicado aqui, que para nós que atuamos, é um grande referencial teórico e prático para a aplicação da arbitragem. E também agradecer ao doutor Alexandre por conduzir esse debate. Tenho a honra de ombrear com o doutor na Comissão de Direito Administrativo. Fizemos juntos ali um trabalho na operacionalização da audiência pública para discutir a PEC da reforma trabalhista, né? É um grande parceiro. E eu posso dizer que aqui eu estou com o maior desafio da minha carreira profissional, da minha pouca carreira profissional, que é apresentar um tema dentro da legislações que vem sendo bem discutido, e eu trago aqui, na verdade, algumas inquietações de vários dos desafios que aqui já até foram pontuados, mas que serão enfrentados pelos municípios, sobretudo pelos municípios, dentro da nossa realidade federativa brasileira. Na verdade, se eu fosse pontuar verdadeiramente os desafios trazidos pela Lei 14.133, eu diria que eles começam no artigo 5º, que trata ali dos princípios, né? Falar de princípio de segregação de função para um município que quase não tem servidor qualificado é uma dificuldade, até o artigo 194, que foi sendo discutido em relação à aplicabilidade da lei. Então, a lei ela traz diversos desafios, a começar desse artigo 5º e termina lá no seu artigo 194. Esses desafios eles existem até porque a lei, como nós sabemos, ela não foi tão pensada para a realidade dos municípios brasileiros. Nós temos no Brasil 5.570 municípios e ao redor de 80% desses municípios são municípios de até 20 mil habitantes, municípios pequenos,
que não tem a realidade de infraestrutura, de qualificação do seu corpo técnico, como tem um estado, como tem um município que é capital ou um município de grande porte, né? Então, muitos desses municípios pequenos, como nós sabemos, eles dependem exclusivamente de repasses federais e estaduais para a promoção de serviços mais básicos, como saúde, educação, infraestrutura. Então, o que eu percebo na 14133 é que o legislador ele não pensou, quando discutiu o projeto, nessa realidade municipal, né? Porque a lei ela trouxe grandes alterações, afeta a grande rotina da administração pública municipal, e acredito que o município não foi levado ao debate federal para tratar dessa lei nacional. Mas, como ela está aí, é uma realidade, né? Nos cabe aqui trazer algumas reflexões e talvez chegarmos a um ponto de consenso em relação à aplicação da arbitragem, e o tema hoje é a arbitragem para serviços comuns, né? Que foi tratado na lei de licitações, como bem trouxeram os expositores anteriores, o professor Gustavo, a doutora Cristina. Ela foi tratada no capítulo 12, né, como meios alternativos, e aqui faço coro a tecnicidade em relação à alternatividade. Acho que, de fato, falar em alternatividade é falar em opção, e às vezes é uma opção, por ser mais custosa, pode deixar de ser uma opção, né, para o gestor em âmbito municipal. O fato é que o artigo 151 ele trouxe essa possibilidade de utilização dos meios de prevenção e resolução de conflitos, e, como o professor Gustavo já nos revelou, notadamente por meio da conciliação, mediação, comissão de resolução de disputas e também a arbitragem, que é o tema do nosso painel. A lei também ela trouxe que esses métodos seriam aplicáveis para todo e qualquer contrato, e quando a matéria se revelasse ali direitos patrimoniais disponíveis. E aí traz alguns exemplos, como reequilíbrio econômico financeiro de contrato, inadimplemento de obrigações contratuais, até cálculo de indenizações. A arbitragem aqui, no caso da lei 14133, envolvendo a administração pública, né? Na verdade, já havia essa previsão nos diplomas anteriores que já foram citados pela doutora Cristina, sempre de direito, então aqui já se elimina a questão da arbitragem por equidade, né? Também no artigo 138, o legislador previu a hipótese de a extinção do contrato ela se ocorrer por meio de método consensual, né, por acordo entre as partes, ou também determinada por decisão arbitral. Então, além do artigo 151 e seguintes, que trouxeram essa regulação, inclusive a forma de escolha, né, dos árbitros ou colegiados, também foi previsto na questão da extinção do contrato. E aqui alguns pontos de reflexão sobre a nova tratativa legal. Pelo menos 3 obstáculos que tradicionalmente eram discutidos, eles acabam sendo sepultados, né? Que é a questão do princípio de legalidade, para discutir arbitragem em contratos, principalmente contratos comuns, né, dentro da administração, a questão da indisponibilidade do interesse público, que também é uma barreira quase que sempre intransponível quando nós falamos na visão do gestor público, e também a questão do princípio da publicidade, porque a lei ela traz expressamente que os métodos eles deverão atender esse princípio de publicidade. Inclusive, tem um artigo do professor Gustavo Justino na enciclopédia da PUC, que é muito interessante, que ele traz essas especificidades do processo, né, arbitral, escolha de câmara arbitral, também vale a pena a leitura. E aí um segundo ponto de reflexão que eu trago, que eu acredito que a utilização desses métodos alternativos, eles devem convencer o gestor, convencer seja por meio da celeridade ou flexibilidade procedimental, da técnica envolvida. Então, o gestor precisa ser convencido de que esse método ele é o mais eficaz, é o mais adequado para resolver eventual conflito que vai surgir na execução daquele contrato celebrado pela administração. Mas, voltando os olhos para a nova lei, nós temos que entender o que é
e no caso do nosso painel hoje, a contratação de serviços ou bens comuns. Nós nos propomos a discutir aqui a arbitragem para essa finalidade, para bens e serviços comuns. Para bens e serviços mais sofisticados ou serviços especiais tratados na lei, como os casos de concessões, as parcerias público-privadas, né, grandes projetos de infraestrutura, eu não tenho dúvida de que a arbitragem ou outro método ele seja muito mais efetivo, muito mais célere do que talvez a resolução dos conflitos pelo judiciário. Mas a lei ela trouxe então a definição do que é bens e serviços comuns. Tanto naquela definição tradicional, na verdade, ela traz a definição que já era prevista no parágrafo único do artigo 1º da 10.520, né, que aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital por meio de especificações visuais. E aqui a gente está falando de aquisições muito básicas e elementares dentro da administração pública. Um município, por exemplo, ele não faz aquisições ou contratações tão sofisticadas assim, né? Grandes projetos de infraestrutura, muitas vezes não é a realidade dos municípios brasileiros. Então, quando nós estamos tratando dessa arbitragem, desse procedimento de arbitragem para a contratação de serviços comuns, nós estamos dentro dessa realidade que muitas vezes é contratação de objetos corriqueiros para a administração. E aí, embora a lei preveja esses métodos para toda e qualquer contratação, eu entendo, na minha parca visão, de que a gente precisa fazer uma boa interpretação dessa possibilidade legal. Então, talvez eu não tenha que adotar, como o professor Gustavo bem trouxe na sua fala, para todo e qualquer tipo de contrato que eu vá celebrar. O gestor ele vai ter que estar atento no momento do planejamento daquela contratação, né, quando talvez estiver ali elaborando o seu estudo técnico preliminar, para poder mapear eventuais riscos que possam existir durante a execução contratual, e aí, através deste mapeamento, que tem que ser real, efetivo, ele vai poder decidir se naquele tipo de contrato ele vai se submeter a um método alternativo ou um método extrajudicial, ou se simplesmente vai eleger o foro comum que nós sempre fazemos nos contratos administrativos. Então, no mínimo, como eu disse, vai ter que existir um mapeamento desses riscos naquela etapa preliminar do contrato, para que eu possa decidir se eu submeto as controvérsias ao foro judicial ou arbitral. E isso, óbvio, é um grande desafio, como eu disse, em se tratando da realidade municipal, porque nós temos na ponta, muitas vezes, gestores que não têm a capacidade técnica, a expertise de, muitas vezes, prever, né, o que pode gerar ou não controvérsia passível de solução por um método extrajudicial. Então, eu sempre vejo com o olhar do gestor em âmbito municipal, porque nós sabemos, como volto a dizer, o Estado, por exemplo, você tem gestores muito mais tecnicamente habilitados, qualificados, você tem a Procuradoria que tem essa expertise, ela é subdividida por funções e isso favorece muito a tratativa especializada de cada matéria, mas essa não é a realidade dentro de muitos municípios da nossa federação. Então, esse conhecimento que muitas vezes o gestor não tem pode ser um fator que vai dificultar a implementação de um método extrajudicial de resolução de conflitos. E também eu fico sempre com aquele pensamento, o que o controle que vai ser exercido a posteriori, ele vai entender em relação ao método de composição que possivelmente um gestor eleja num determinado contrato. E vamos pegar um exemplo de uma discussão envolvendo o reequilíbrio econômico-financeiro de um contrato administrativo, em que o gestor ele adote um método
de composição, façam um acordo, enfim, e depois o controle, analisando este ato do gestor, ele vem a entender que foi um ato antieconômico, em prejuízo ao erário. Então, é uma reflexão que, na verdade, é uma inquietação que eu levo, inclusive, aos nossos colegas de mesa, para que, se possível, nos traga alguma contribuição que já possam ter tido a respeito dessa visão, né? Como que talvez o controle se comporte em relação a esses acordos, ou ao produto que vai ser gerado desse método extrajudicial de resolução do conflito adotado pelo gestor, né? E também, será que no momento em que o controle vai se debruçar sobre aquela análise, ele de fato vai levar em consideração os contornos, as circunstâncias, né, os valores que foram sopesados pelo gestor no momento daquela resolução da disputa? Também é uma outra indagação, outra inquietação que eu trago. E, por fim, só para que a gente não perca o espaço das perguntas, enfim, de responder o nosso público e também as complementações que queremos ouvir dos nossos painelistas, eu entendo que, como o professor Gustavo trouxe, e a professora Cristina também na sua fala, que isso vai ter que ser objeto de regulamento de cada ente dentro da sua realidade específica, né? E aí eu peguei como exemplo a Lei Municipal 17.324 de São Paulo, né, no município de São Paulo, que ela traz, desde 2020, uma política de desjudicialização no âmbito da administração pública. Talvez este possa ser um dos exemplos que possamos ter em mente para uma regulamentação dentro do município em relação a esses métodos, né? E eu dou destaque aqui para a criação de uma Câmara de Prevenção de Resolução Administrativa de Conflitos, né, que foi feita no âmbito do município e foi vinculada à Procuradoria-Geral do município. É óbvio que a gente está falando de um município muito bem estruturado, de uma procuradoria muito bem estruturada, que possivelmente vai ter os procuradores designados especificamente para essas atividades, ou seja, com expertise. Eu acredito que, nesse ponto, a própria lei 14.133, quando ela fala em gestão por competências, ela pensou nessa realidade, pensou pelo menos nessa especificidade de eu poder designar os atores dentro da lei da atuação, né, no procedimento, de acordo com a sua qualificação, de acordo com o seu trabalho, enfim, a sua expertise. E dentro da Prefeitura de São Paulo, então, foi criada essa Câmara, que visa dirimir, por meio de autocomposição, os conflitos entre entes e entidades da administração, direta e indireta, e também envolvendo contratos celebrados pela própria administração, né? Então, acredito que seja um modelo de atuação que possa servir para os municípios como baliza para essa regulamentação, além de tantos outros pontos que a lei demanda uma regulamentação. Então, eu coloco aqui, vou devolver a palavra, eu trouxe, lógico, pequenas contribuições, porque, na verdade, são curiosidades de quem milita, né? Eu estou hoje na consultoria jurídica de licitações dentro de um município do estado de São Paulo, um município com 250 mil habitantes, mas que não tem a realidade do município de São Paulo, por exemplo, né? A gente está ainda no movimento de estruturação de estudos e essas inquietações, elas acabam, pelo menos para mim, gerando algumas dúvidas em relação à eficácia desses métodos dentro da realidade municipal. E aí, na medida do possível, eu gostaria de ouvir, então, o professor Gustavo e a doutora Cristina sobre esses dois aspectos que eu trouxe aqui na minha fala. E agradeço, com certeza, o convite, agradeço a oportunidade, agradeço o público que está nos ouvindo e fico à disposição aí para os debates. Obrigado, Ed Carlos, pelas suas manifestações e inquietações que nos auxiliarão no nosso segundo passo, que é a manifestação dos nossos expositores. Doutora Cristina, se me permite dar preferência ao professor Gustavo Justino, ele tem um compromisso anteriormente assumido e precisará sair em poucos minutos da sala.
Posso passar a palavra a ele, para o doutor Cristina? Sim, por favor, por favor. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Cristina. Parabéns, Ed Carlos. Realmente, hoje é meu dia maior de aula. Eu dou aula até às 11h30 da noite. Então, eu preciso me organizar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos que estão nos assistindo de casa, assistindo dos seus escritórios, né? Às vezes do carro, porque o pessoal está transitando, deslocando e assistindo também. Então, eu queria agradecer. Muito rapidamente, foi muito importante essa fala do Ed Carlos, né? Bastante problematizada e muito atual com o que efetivamente os municípios e alguns estados também vão passar. 3 pontos muito rapidamente, né, porque eu tenho que me ausentar, pedindo escusas. O primeiro é o seguinte, essa questão das câmaras. Eu acho que nem precisaria eu falar isso, mas eu estou vendo que vai precisar eu falar. Porque está acontecendo coisas estranhíssimas por aí, sabe? Câmara, gente, pública é para mediação e conciliação, não é Câmara de arbitragem. Câmara Pública de Arbitragem não existe. A gente tem o Estado de Goiás, que criou uma Câmara assim, com uma super boa intenção de mediação, conciliação e arbitragem. Quem que está fazendo arbitragem? Os procuradores do Estado. Isso não pode acontecer. Por que não pode? Porque a arbitragem é exercício de função jurisdicional. O Estado, o município, a União Federal jamais vai poder exercer arbitragem, gente. A gente acaba com o nosso sistema que já está, né, correndo riscos aí todos os dias. Então, assim, muito cuidado. Se falou de advogados públicos, né, de Carlos, e a professora Cristina, ela falou da importância da capacitação desses advogados públicos. Então, ir devagar, mas também não inventar coisa que não existe. Câmara é para mediação e conciliação, Câmara Pública. Aí sim. Agora, Câmara Pública de Arbitragem, gente, no Brasil, Portugal, é porque Portugal tem, mas é uma outra legislação. Eu, inclusive, já publiquei artigos sobre isso. Mas no Brasil não pode. Isso é inconstitucional totalmente. Ainda com o procurador sendo árbitro, gente. Fere independência, fere imparcialidade. Quando eu vi isso, e também não é só o Estado, não. A União Federal também tem uma Câmara da Previc, que é mais ou menos a mesma coisa. Está errado. Então, cuidado. Gostei do que o Ed Carlos falou. Com cuidado, com responsabilidade. Não é ficar inventando coisa que não existe, né? Outra coisa, a relação com os órgãos de controle, né? Que o Ed Carlos, eu sei que isso é muito sério. Então, muito rapidamente, eu acho que é sempre é bom, sabe, Ed Carlos? Sempre que vai inovar, sempre que vai, sabe? Não, o que o órgão de controle, assim, eu acho que o que é saudável, que o órgão de controle seja participado da inovação. Não que ele participe da inovação, mas ele seja participado, que ele possa avaliar, monitorar. Então, a PPI, a Secretaria de PPI do Ministério da Economia, faz muito isso com o TCU. Porque como eles estão inovando, né, todos os setores, vários setores regulados, eles participam. Eles encaminham minuta de edital, eles encaminham, né, a minuta das diretrizes da nova política, o projeto de lei, e aí você vai fazendo um diálogo interinstitucional, Ed Carlos. Eu sei que muitas vezes o município, o órgão público, ele tenta fazer isso, vem o Ministério Público, vem o Tribunal de Contas e diz assim, olha, não vou falar nada agora porque eu vou te controlar depois. Essa é uma visão muito superada. Gente, o mundo acabou, o apocalipse já aconteceu, a gente está no pós-apocalipse. Então, chop, chop. Né? Vamos olhar para tudo com novos olhares. Né? E aí, a última coisa que eu gostei muito que o Ed Carlos falou também é dos impactos positivos, né, do uso, por exemplo, da arbitragem, né, quer dizer, como a gente falou, não vai servir para tudo, tem a questão do planejamento, e é no planejamento que vai se alinhar, né, a arbitragem a algum tipo de modelagem contratual. Agora, ela geralmente, né, isso tudo tem que ser medido. O doutor André, procurador de Estado, né, junto com a doutora Cristina, ele tem um trabalho excepcional, foi me orientando na USP, e publicou sobre arbitragem e PPPs. Né? Então, depois, se você puder, Alexandre, mencionar ali o livro dele no chat, só indicar, né, o doutor André, arbitragem e PPPs. E o que acontece? Ele conseguiu... É claro que a proposta dele era uma prospecção, ele não fez um estudo necessariamente empírico. Mas aí o que aconteceu? A arbitragem pode diminuir os custos de transação do contrato, então ela pode impactar na diminuição dos custos de transação.
ela pode atrair melhores licitantes, porque ela confere um certo grau de maior estabilidade na relação público-privada dentro daquele contrato, né? Então, os custos de transação, vamos dizer assim, do licitante tendem a cair. E aí, nesse sentido, então, pela arbitragem, ele vai, eu vou gastar com a arbitragem, mas eu vou ter uma decisão mais rápida, mais técnica, melhor do que usualmente eu tenho. Isso pode ter um impacto também na melhoria da qualidade das propostas, porque você tem melhores players, e os preços das propostas tendem a cair também, porque você tem menos custos de transação, né? Ninguém vai ficar 20 anos litigando no judiciário. A arbitragem ela se decide 1 ano e meio, 2, e olha lá, né? Então, e além de tudo isso que eu falei, são só algumas complementações. Eu gostei muito de ouvir o Ed Carlos, Cristina, Alexandre. Eu me congratulo com todos, peço desculpas, mas ainda tem mais 4, 5 eventos hoje, mais aula, então é um prazer. Muito obrigado, pessoal, a todos de casa, dos escritórios também. Obrigado. Obrigado, professor. Passo a palavra agora à doutora Cristina para as considerações finais. O Gustavo já falou bastante coisa, mas eu queria, assim, rapidamente abordar em relação ao controle dos tribunais de contas, né? Eu acho que o Tribunal de Contas ele vai exercer o mesmo controle, assim, ele tem que considerar que aquilo é como se fosse uma prestação jurisdicional, só que não dada pelo Poder Judiciário, mas por um tribunal arbitral. Então, eu penso que é impossível o Tribunal de Contas entrar no mérito de uma decisão proferida por um tribunal arbitral. O que ele vai poder olhar? Como foi feita a escolha, se houve justificativa dos árbitros, das câmaras, coisas, assim, no meu modo de ver, muito pequenas, né? Muito restritas. Agora, em relação às decisões administrativas, à composição, né, acordos, seja no âmbito de uma arbitragem ou antes de ir para a arbitragem, numa mediação, por exemplo, ou numa conciliação, antes de ir para um processo de mediação, a visão que eu tenho dos tribunais de contas é que as decisões que são levadas, que são justificadas, é muito difícil o tribunal entrar e tentar mudar porque o julgador ali entende de uma forma diferente, né? O que existe é uma pouca demonstração por parte do administrador do porquê que ele está fazendo, da análise custo-benefício entre ir para uma arbitragem ou fazer o acordo naquilo, né? Naquele determinado caso. Então, assim, tudo pode ser resumido em motivação, que já é uma obrigação do administrador desde sempre, né? Agora, ainda em relação às dificuldades da escolha pela arbitragem, assim, só uma última observação que eu queria fazer. A arbitragem ela não pode ser vista como um fim em si mesmo, né? Tem muita gente que quer discutir arbitragem, quer fazer arbitragem como se fosse um fim em si mesmo. É um instrumento, né? É um instrumento que tem que ser usado dentro de uma estratégia. Então, primeiro, o ente público e os municípios devem fazer isso, eles têm que ter uma estratégia de desjudicialização ou de como melhor enfrentar as demandas, né? Isso estou falando do lado do município. Então, tem que levar em consideração a possibilidade de acordos administrativos hoje em dia. A mediação, talvez para o município, mais do que a arbitragem, vai caber uma mediação, né? Então, primeiro mapear. Primeira coisa, tem que mapear quais são as demandas que eu tenho, onde que eu perco. Primeiro, onde que eu perco, né? Porque onde ganha, né? Mas, assim, onde eu estou sofrendo derrotas, que tipo de caso eu estou sofrendo derrota, às vezes não tem nem arbitragem, mediação, é uma simples adequação dos editais, né? A gente fez muito isso no âmbito da Procuradoria para tentar evitar ir para o Judiciário, e questões, às vezes, clareza de um edital, e estou falando, assim, não só de contratos de grande vulto, não, aquelas contratações terceirizadas, prestação de serviço, aquilo que é o
o dia a dia, né? Então, fazer um levantamento disso e ver aonde está judicializando, como eu resolvo, e a partir do momento que você identifica, olha, não são questões que eu posso alterar dentro da administração, qual é o melhor mecanismo que eu posso usar para isso aqui. Então, uma visão de estratégia de judicialização que o administrador público tem que começar a fazer, tem que incorporar dentro das atividades, as procuradorias têm que fazer isso, né? Embora seja difícil, não tem todos os mecanismos, mas hoje em dia está cada vez mais fácil fazer isso com acesso, né, disponibilização das informações diretamente pela internet, os sistemas de acompanhamento processual que são usados. Então, essas últimas observações que eu queria fazer. Parabéns pela exposição e que bom que você lembrou ali das nossas reuniões da coordenadoria de empresas e fundações, era muito boa, aquela época foi muito boa para mim. Doutora Cristina, nós que temos a agradecer pelas manifestações, pelas contribuições da senhora, por ter aceitado o convite feito pela Comissão de Direito Administrativo. Com certeza, a participação da senhora, assim como dos outros expositores, foi extremamente relevante para nós da comissão e para todos que acompanham já as 6 encontros realizados. Em razão do adiantado da hora, eventuais perguntas que foram feitas serão encaminhadas aos expositores para que eles respondam em um momento posterior, e as respostas serão encaminhadas a todos os que fizeram as perguntas. Eu passo a palavra agora para a finalização dos nossos trabalhos ao doutor Ed Carlos, agradecer a ele por mais essa oportunidade de trabalharmos juntos. O doutor Ed Carlos é uma grande pessoa e um excelente profissional, é sempre um prazer poder participar junto com ele das atividades profissionais. Por favor, doutor Ed Carlos, e muito obrigado a todos, já que é a função do doutor Ed Carlos finalizar os trabalhos, eu queria pessoalmente agradecer a participação e procura de todos vocês que nos ouviram durante essa manhã para participar de mais um bate-papo, uma conversa, uma troca de informações e experiências. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Alexandre, por ter conduzido os debates do dia de hoje, do nosso 6º encontro. Muito obrigada, doutora Cristina, por suas contribuições, as suas ponderações. Eu vi que a doutora já compartilhou o seu slide conosco, já fico muito grato por esse material, que com certeza nos direcionará para um estudo mais aprofundado do tema. Agradeço ao professor Justino, que teve que se ausentar por conta da sua extensa agenda, né? Professor muito requisitado. Também o professor Guilherme, que teve que se ausentar por motivos particulares. Agradeço a nossa audiência, que se manteve aí atenta aos debates. Muito obrigado pela presença no dia de hoje. E já faço aqui o convite para o nosso 7º e último encontro da próxima quinta-feira, às 10 horas, em que nós iremos debater com grandes especialistas do tema também a função do controle externo na nova lei de licitações. Então, um pouco daquilo que hoje nós refletimos aqui, como que o controle se comportará em relação a alguns assuntos, né? Sobretudo hoje da arbitragem, mas nós podemos ali, no evento da próxima quinta, esclarecer algumas das novas funções estabelecidas pela 14133 para o controle externo das atividades da administração pública. Então, muito obrigado a todos e a todas que estiveram presentes e declaro encerrado, então, o nosso evento do dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, agradeço também. Bom dia a todos.